dar início então ao nosso estudo, para nós aprendermos um pouco sobre o assunto hoje do simpósio, meus amados, é sobre evangelismo. Amém? Amém? Eu quero convidar você para ficar de pé. Vamos orar antes da gente começar. Quero pedir a ajuda do Espírito Santo. O Senhor envia o teu Espírito para nos ajudar a aprender, porque nós podemos até ter um conhecimento, mas quem aplica a palavra aos nossos corações é Deus que faz isso. Amém? Então vamos orar. Pai querido e amado, Senhor das nossas vidas, Pai, nós nos reunimos em torno da Tua palavra, em torno do nome do Teu Filho Jesus, Pai, que nós entramos diante de Tua presença e pedimos que o Senhor nos ajude nesta noite, que o Senhor nos ensine, Pai, com a Tua sabedoria, com o Teu entendimento, a vivermos uma vida que glorifique e exalte o Teu nome, Pai. Sim, Pai, capacita a Tua igreja, Pai. Tira ela da zona de conforto. Desperta nossos corações, Pai, para viver para a Tua glória, Senhor. Dar-nos zelo, Pai, zelo de Deus. Fervor, Pai, na obra, para podermos glorificar e exaltar o Teu nome, Pai. Entendemos tudo aquilo que o Senhor fez por nós, sem nós merecermos nada. E tudo aquilo que está preparado para aquele, Pai, ao qual o Senhor salvou. Nos ajuda, Pai, a viver de tal maneira que o Teu nome seja glorificado, Pai. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a aprender do Senhor, a viver para a Tua glória e honra e louvor do Teu santo nome. Amém, querido? Amém. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Primeiro item aí que está escrito, eu deixei bastante espaço, porque eu vou falar um pouco, querido, vocês vão tomando nota. E a gente vai usar bastante a Bíblia, viu? Porque o nosso estudo, como é estudo bíblico, tem que usar a Bíblia, né? Então eu coloquei algumas referências aí, vocês vão tomando nota. E a primeira coisa, querido, que nós temos aí como evangelismo, né, é a questão do atalaia. Quem sabe o que é um atalaia, querido? Lá no Antigo Testamento tinha a figura do atalaia, né? Atalaia, querido, nada mais nada menos que um sentinela que tem uma trombeta na mão. Agora, a função dele, ele ficava numa torre de vigília, e a função dele era tentar avistar o inimigo o mais longe possível, para poder avisar a cidade, para que a cidade se prontificasse para lutar contra os inimigos, né? Essa é a função do atalaia, querido. A função do atalaia era tocar a trombeta de tal maneira que as pessoas dizem: olha, vem o inimigo aí, vamos nos preparar para a batalha, vamos nos preparar para a luta. Então é esta mesma função que nós temos, querido, hoje no Novo Testamento. A função nossa é de advertir sobre o perigo, sobre a ameaça que vem sobre as pessoas, de todo mundo. Então lá em Ezequias 3,18 diz assim, se você puder abrir sua Bíblia, senão eu acompanho aqui, eu vou falando, você já tem a referência aí, e está escrito assim: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar ao ímpio acerca do seu caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ou seja, ele está falando da responsabilidade quando nós somos avisados sobre a vida do ímpio. Está falando para Ezequiel, falando assim: ó Ezequiel, quando eu falar sobre o ímpio, que ele vai morrer na sua iniquidade, e você não avisar ele, veja bem, a função do atalaia é avisar ele sobre a sua iniquidade e sobre a sua vida ímpia. Diz a palavra do Senhor: ele vai morrer por causa da sua iniquidade, mas o seu sangue eu vou requerer da tua mão. E nós temos o mesmo aviso, querido, lá em Marcos 16, versículo 15 e 16, que diz assim: e disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. Nós, essa responsabilidade, querido, de avisar, de anunciar, de proclamar
sobre esse é o Evangelho, querido, quando nós avisamos e proclamamos. Só que em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz assim: para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para esses, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida, e para essas coisas que é idôneo. Então, Paulo está falando: olha, nós somos o bom perfume de Cristo, sabe? Exalando o aroma de Jesus Cristo. E ele fala: olha, aroma de morte para a morte e aroma de vida para a vida. O que ele quer dizer com isso, querido? Ele está falando da função do atalaia e ele está falando do evangelismo, querido, também. O que quer dizer cheiro de morte e cheiro de vida? Ele está falando que nós exalamos esses dois perfumes. Esse, na verdade, é o mesmo perfume. Mas para aqueles que estão se perdendo, nós exalamos o cheiro da morte. E para aqueles que estão sendo salvos, cheiro de vida. Ou seja, lá em Marcos 10, ele conta uma história interessante sobre um jovem rico que foi ter com o Senhor Jesus. E ele fala: bom mestre, o que eu faço para ser salvo? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus chamou ele aos mandamentos. Ora, Jesus não sabia que ninguém consegue cumprir os mandamentos? Será que o Senhor Jesus Cristo não sabia que cumprir os mandamentos é impossível para o homem? Mas o Senhor Jesus Cristo faz mesmo assim. Ele leva aquela pessoa aos mandamentos. E ele fala para aquele jovem: conhece os mandamentos? Lá, honra teu pai e tua mãe, não mentirás, não furtarás, não faça isso, não faça aquilo. E aquele jovem, ele se gaba, ele fala: eu guardo isso desde pequeno. E ele fala: então, olha, uma coisa te falta. Pega todos os teus bens, vende aos pobres, vem e me segue. Aqui aquele homem se entristeceu porque era muito rico e foi embora. Ou seja, Jesus pegou ele na falha. Ou seja, ele era um idólatra porque ele amava o dinheiro. E outra, ele era cheio de cobiça. O primeiro e o segundo mandamento, mostrando, querendo mostrar para ele, querido, que o quê? Que ele precisava o quê? De arrependimento. Que era impossível ele cumprir os mandamentos. Sabe? Então é nisso que nós exalamos, querido. Mostrar o quê? Mostrar que ninguém consegue chegar ao padrão de Deus. Evangelismo começa, querido, sabe com o quê? Com arrependimento. Você tem que mostrar para a pessoa, querido, que a ira de Deus está sobre a vida dela. Você tem que mostrar para ela, apesar de ela falar para você que é uma boa pessoa. E quando ela fala que é uma boa pessoa, sabe o que ela está dizendo, querido? Ela está se comparando com outras pessoas. Mas quando você fala para ela assim: olha, Deus vai julgar você não segundo o seu padrão, mas segundo o padrão dele. Aí você leva ele para quê? Para a lei de Deus. Para mostrar, querido, que está vindo um julgamento. Para mostrar, querido, que Jesus Cristo hoje, a evangelização, como é que é feita hoje, querido? Nós falamos para a pessoa: olha, Deus te ama e Deus tem um grande projeto na tua vida. Jesus te ama e Jesus Cristo está sendo dado para você, para que você tenha uma vida melhor, uma boa vida. Não é assim hoje? Que a gente prega o Evangelho, você chega para a pessoa: olha, Jesus, ele vai melhorar a sua vida. Você agora vai ter alegria, paz, vai ser um sucesso, vai ser milionário, vai ter uma família feliz, nunca mais vai ficar doente. Não é assim que o Evangelho hoje é pregado para a pessoa? Ou seja, você precisa, primeiramente, o quê? Que a pessoa esteja numa situação ruim para evangelizar. Não é? Se a pessoa não está passando nenhum tipo de luta, você não consegue nem abordar ela. Se você não tiver, estou passando, ela chega para você e fala: estou passando uma luta financeira. Você fala: vem para Jesus. Jesus vai dar dinheiro para você. Estou passando uma luta em casa, minha mulher isso. Não, vem para Jesus, porque Jesus vai resolver o problema. Mas nós nunca vimos isso nas Escrituras, querido. Sabe? É totalmente diferente. Ou seja, a pessoa tem dinheiro, tem uma família feliz, está com saúde, e nós não temos evangelho para pregar para ela. Sabe por quê? Porque esse evangelho que estão pregando hoje é um evangelho humanista, querido. Sabe?
ele surgiu nos liberais do começo do século XIX, quando ele tira Deus do centro e coloca o homem, mostrando que o homem é importante. Então todo o culto, toda a pregação é voltada para o homem e não para a glória de Deus, e não para exaltar a Deus. Então o homem continua no trono, o homem continua o quê? Sendo um Deus ainda. Então tudo tem que estar em volta do homem, de maneira que nós temos que fazer de tudo para que a pessoa se sente feliz e agradável no culto. Ou uma pregação que você aborda ela venha simplesmente desejar aquilo, que uma pessoa nem precisa ser convertida para desejar. Sabe? A pessoa não precisa ser convertida para desejar dinheiro, uma família feliz e saúde, querido. Não precisa nem converter. Todo mundo quer isso. Não é verdade? E por isso que a nossa função, querido, é pregar a palavra de Deus de tal maneira que nós vamos ser o quê? Cheiro de morte para aqueles que perecem e cheiro de vida para aqueles que são salvos. A nossa presença tem que incomodar as pessoas, querido. Porque nós damos testemunho que as obras deles são más. Sabe? E que Deus está irado. Deus, o Criador de todas as coisas, aquele mesmo que deu a vida para aquela pessoa, e aquela pessoa não vive para a glória de Deus, porque qual foi a função quando Deus criou o ser humano? Criamos no homem o quê? A nossa imagem e a nossa semelhança. O que é uma imagem, querido? O que é semelhança? O que ele está falando? Se Deus é Espírito, ninguém vê. O que é isso que ele está falando? Ele está falando que o homem foi criado, querido, para refletir Deus, sabe? Para ser um reflexo, não Deus, mas ser um reflexo de Deus, porque uma imagem te leva para o verdadeiro, querido, sabe? O homem é para ser de tal maneira santificar e glorificar o nome do Senhor aqui nessa terra, que é impossível você viver uma vida assim sem refletir Deus, mas o pecado estragou tudo. Agora o homem reflete o seu pai. Quem é o pai do homem hoje? Satanás, querido. Qual foi a semente que caiu no coração do homem que contaminou toda a raça humana? O pecado no coração, semeado por quem? Por um anjo mau. E agora, querido, o homem caiu e tudo foi contaminado. Então a primeira coisa que nós temos que pregar, querido, porque sem isso não há salvação, apesar que isso não é a salvação, tá? É o arrependimento. A função nossa é, primeiramente, tá? Pregar o arrependimento, que está lá em, você vai ver, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Amém? Que está claro até agora? Estão entendendo? Vamos estudar. Que diz assim, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim: depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o que Jesus dizia, querido? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. Ele não falou, olha, ele podia chegar para aquele moço, era um homem rico, né? Olha, para você ser salvo é simplesmente você vir aqui comigo, andar comigo, sabe? Cumprir os mandamentos, você vai ser feliz. Não, a palavra de Jesus é o que é? Arrependei-vos, sabe? É chamar as pessoas ao arrependimento, querido, sabe? Só que hoje as pessoas nem sabem o que é arrependimento. Elas pensam que arrependimento simplesmente é remorso, é culpa. A culpa faz parte do arrependimento, mas só a culpa não é o arrependimento, querido. Porque Judas também teve lá a sua culpa. Mas Pedro teve arrependimento. É diferente, mas os dois ficaram tristes, sabe? Os dois ficaram com pesar. O que é arrependimento, querido? Não é só você sentir mal. Claro que também é sentir mal. É se entristecer, também se entristecer, mas é se voltar do pecado para Deus. É reconhecer
que você precisa se voltar daquilo que você está vivendo para Deus. É mudança, querido. É mudança. Arrependimento é quando você muda, sabe? Tem que haver uma mudança. Tem a tristeza, tem a culpa, tem a face do mal, que você vai ver a face do mal, querido, no seu coração. Mas também tem o quê? A mudança. Se você não mudou, não adianta. É como Jesus ensinando lá, falando uma parábola sobre 2 filhos. Ele falou para um: filho, trabalhe na minha vinha. E o filho falou: tá bom. E saindo não foi. E ele falou para o outro: filho, trabalha na minha vinha. Sabe? E o outro falou: não vou. Aí saindo, ele se arrependeu. Sabe? E o que ele fez? Foi trabalhar. Porque se ele se arrepende e não vai para a vinha, não é arrependimento, querido. Vocês entendem? Arrependimento é quando você se volta do pecado para Deus. Se não voltou, querido, para Deus, não é arrependimento. E tem uns outros textos falando da importância. Nós vemos o quê? Os profetas falando de arrependimento. Nós vemos João Batista falando de arrependimento. Nós vemos quem mais falando de arrependimento? Jesus Cristo, Paulo, Pedro, todos os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, nós vemos falando de arrependimento. Porque hoje nós não vemos uma evangelização falando de arrependimento, querido. Sabe? Nós temos um profetinho, o profetinho está sempre dizendo coisas boas, sabe? Você já viu os profetinhos de hoje? Você não acha um, querido, que fala sobre arrependimento. Nós falamos só que Jesus vem dar uma boa vida, Jesus vai melhorar isso, Jesus vai te ajudar a viver no céu, sabe? E mais nada. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Ali Pedro e João curam um coxo na entrada do templo, e a resposta é essa, querido. Ele fala assim, vamos lá: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados, e venha assim templos de refrigério pela presença do Senhor. Tem mais, Atos dos Apóstolos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Mais, Atos 11:18. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu arrependimento para a vida. Então, queridos, nós vemos aqui, né, em 2 Coríntios 7:10 também fala: porque a tristeza segundo o mundo opera arrependimento, segundo Deus opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza segundo o mundo opera morte. Ele está falando do lugar da tristeza, que leva ao arrependimento. A necessidade, nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos, os apóstolos pregando o quê? Arrependimento, querido. Nós vemos Jesus Cristo pregando arrependimento. Nós vemos João pregando arrependimento, querido. Sabe? Essa é a importância do arrependimento. Agora, como vem o arrependimento, querido, sobre uma pessoa? Quando é que a gente pode dar o arrependimento? Quando há convicção de pecado. Sabe? É convicção de pecado. E quando é que há convicção de pecado, querido? Quando nós fazemos o quê? Para ter convicção de pecado, nós pregamos a lei. É a lei de Deus. Aí está o lugar da lei de Deus. A lei não foi dada para ninguém cumprir, querido, porque ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Paulo fala em Romanos 7: eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado, mas a lei é espiritual. Ou seja, a lei, o propósito da lei, querido, não é para ninguém cumprir, porque ninguém consegue cumprir a lei. A função da lei é mostrar o pecado que está escondido no coração do homem, querido. Essa é a função da lei. Sabe? Por isso que as pessoas não querem Jesus Cristo quando você fala que Jesus Cristo vai salvar a sua vida. Agora as pessoas vão querer Jesus quando eu falo que Jesus vai dar o quê? Casa, carro, saúde, dinheiro, uma família feliz, vai querer. Porque não precisa ser convertido. Porque nem há arrependimento para querer essas coisas, querido. Quantas pessoas estão na igreja, querido? Estão atrás dessas coisas. Igrejas lotadas, cheias de gente, 5 mil, 10 mil pessoas. Sabe?
E quantos ali, querido, continuam sem salvação? Estão enganadas, sabe? Para eles, querido, o cristianismo ainda é uma religião. Porque eles acham que pode agradar a Deus de alguma maneira, sabe? De alguma maneira. Então a função da lei de Deus é mostrar o pecado. Veja bem, vou contar uma história. Se você chegar para uma pessoa, querido, e chegar para ela, uma pessoa saudável, sabe? Está bem de saúde, e falar assim para ela: que tal uma quimioterapia? Né? Qual é a resposta dessa pessoa? Não. Você vai querer uma quimioterapia? Você tem que estar aí sentado? Você sabe que é um negócio ruim, né? Ninguém vai querer. Mas fala para uma pessoa com câncer, querido. Fala para ela: olha, nós temos um tratamento chamado quimioterapia para curar o teu câncer. O que você acha que ela vai fazer, querido? Vamos lá, não é verdade? Não é verdade? Então, por quê? Porque foi mostrado, primeiro você tem que mostrar a doença no coração, você tem que mostrar que a pessoa está doente. Se a pessoa não está doente, ela não toma remédio nenhum. A lei tem essa função, mostrar o mal e a doença no coração da pessoa, querido, que está escondido. Porque a palavra do Senhor fala que todos pecaram. Todos estão debaixo do pecado, não tem um justo nenhum sequer. E se todos pecaram, querido, o que a gente faz? Temos que pregar a lei de Deus para mostrar o quê? O pecado no coração da pessoa. Para ela ver essa doença que não só vai matar o corpo dela, mas vai matar a alma, vai colocar a alma dela no inferno. Eternamente vai perecer. Você entende? Que ele tem que pregar a lei, anunciar a lei. Porque uma pessoa, você vai chegar para a pessoa e falar: eu sou uma boa pessoa, sabe? Você começa com a lei. Diz assim: a palavra do Senhor diz para a gente não mentir, não darás falso testemunho. E agora, você já mentiu alguma vez? Já. E a palavra do Senhor fala que nenhum mentiroso vai entrar no reino de Deus. A palavra do Senhor fala assim: olha, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias da terra. Você já desobedeceu a sua mãe? Alguma vez? Já. Então, caiu. Fala para ele: olha, a palavra do Senhor fala: não adulterarás, mas Jesus Cristo mostra que se você só olhar para uma mulher com desejo no coração, você já pecou nesse mandamento. Você já olhou? A pessoa já desejou? Já. Então você já caiu, você é um adúltero. Você é um mentiroso, desobediente aos pais e um adúltero. Será que tipo de pessoa vai entrar no reino de Deus? Pô, você já confrontou ela, filho. Você já mostrou para ela o pecado e falou: olha, eu só falei só 3. Se eu chegasse nos outros 7, você ia ver que você ia cair em todos. É todos, querido. Quem não já falou o nome do Senhor em vão? Sabe? Quem não já odiou? Porque o pecado de homicídio, querido, já é o ódio no coração. Quem não já odiou uma pessoa, sabe? Aquela raiva, se pudesse. Mas você está vendo? Quando você mostra a lei de Deus, mostra o pecado que está no coração do homem. Quem não já cobiçou, não cobiçarás. Romanos 3, 19 e 20 diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, 19 e 20. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Não está falando que pela lei você vai ser santificado, justificado, que você vai ser salvo. Mas a lei tem essa função, querido. Nós temos que falar, pregar a lei. Mostrar a justiça, porque a lei é o padrão de Deus. Sabe? É na lei que nós mostramos, é na lei. Por isso que Jesus levou aquele homem à lei, para mostrar o pecado no coração dele, querido. Porque imagina você, outra história. Uma pessoa vai pegar um avião, sabe? Sei lá para onde. E você chega para a pessoa e fala assim: olha, está aqui um paraquedas. Você vai, sabe? Coloca esse paraquedas para você entrar nesse avião. E a pessoa, mas por que esse paraquedas? Não, porque você vai ter um voo melhor, né? Você vai conseguir voar dentro do avião melhor com esse paraquedas. E a pessoa coloca, né? Aí ela vai ver que aquele paraquedas para sentar já não consegue sentar direito, sabe? E ela vai se levantar assim e vai esbarrar nas pessoas. E todo mundo vai tirar sarro da cara dele, porque olha lá, paraquedas dentro do avião, para que isso, né? Aí já chega a hora que a pessoa vai fazer o quê?
vai pegar o paraquedas e vai tirar. Não é verdade? Eu não quero isso, todo mundo tirando sarro, esse cara é ruim, sabe? Porque falaram para ela o quê? Que vai somente melhorar o voo. É assim que a gente faz quando a gente está pregando o evangelho para as pessoas hoje. A gente fala que Jesus vai melhorar a sua vida, sabe? As coisas vão ficar melhor, você vai ser feliz, vai ser um sucesso, né? Vai ter dinheiro, vai ter uma família feliz, nunca vai ficar doente, né? Assim, todos os doentes vai curar. Mas imagina, querido, quando nós pregamos o evangelho, quando nós pregamos o evangelho em outro contexto. Ou seja, nós chegamos para aquele rapaz que vai pegar o avião e falou, olha, esse avião que você vai pegar aí vai chegar uma hora lá em cima, quando ele estiver com 3.000 pés de altura, vai dar um pane e esse avião vai cair e você vai precisar desse paraquedas para se salvar. O que vai fazer? Vai pegar o paraquedas. Mas é a mesma coisa, vai ficar ruim para sentar, mas ele não está nem aí. Vai salvar a minha vida, sabe? E todo mundo vai tirar sal da cara dele, mas eu não quero saber, mas você vai cair, eu estou com esse paraquedas aqui, estou comigo. É a minha segurança esse paraquedas. Aí de repente uma pessoa com um café quente derruba na perna dele, ele vai sentir a dor, ele vai gritar, está quente. Mas ele vai pegar o paraquedas e vai jogar fora. Não, é a minha salvação. Eu sei que doeu aqui, mas eu estou com o meu. Sabe, é a minha salvação. Esse é o contexto da pregação do Evangelho. Sabe? Mostrar que Jesus Cristo, querido, é um Salvador, não um melhorador de vida. Porque ele promete, querido, o quê? Tribulação, perseguição. Não é verdade no Evangelho? Perseguição, pessoas vão te odiar por minha causa. Mas nós pregamos o Evangelho por quê? Porque nós sabemos que vai ter um dia marcado na agenda de Deus, onde Deus vai julgar todas as pessoas. E o único jeito de você se salvar, querido, é através de Jesus Cristo. Por isso nós pregamos o quê? Anunciamos essa vinda, que Deus não vai deixar passar pecado. E mostrar para as pessoas o quê? Que elas são pecadoras. Pecadoras. Diz lá em Gálatas 3,10: todo aquele, pois, que não são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro desta lei, para fazê-la. Maldito. Ou seja, queridos, as pessoas pensam que quem amaldiçoa é o diabo. Não é o diabo que amaldiçoa. A bênção e a maldição está com Deus. É Deus que abençoa e Deus que amaldiçoa. E Deus está falando para a gente, olha, maldito todo aquele que não cumprir todas as coisas que estão contidas na lei, nesta lei para fazer. Todas, olha que ele está falando, todas. Todas. Eu já vi um cara cantando, que sabe o quê? Deuteronômio 28. Ele falava assim, Senhor, cumpra Deuteronômio 28 na minha vida. Mas cantando, né? Eu não sei cantar, mas falando para cumprir. Por quê? Porque ele está pensando simplesmente na primeira parte de Deuteronômio 28, que é a parte das bênçãos, querido. Ou seja, ele está falando, olha, se você ouvir a voz do Senhor seu Deus e cumprir tudo aquilo que está no livro para fazer, então essas bênçãos virão e te alcançarão. Mas as pessoas nunca lêem a segunda parte. Quando Deus fala assim, olha, mas se você não ouvir a voz do seu Deus e não cumprir, então essas maldições virão sobre você e que vai fazer o quê? Vai te alcançar, querido. E quando eu olho para aquilo e falo, meu Deus, eu não consigo. Toda a lei, eu não consigo.